O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai, todos, e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, por favor? Meus caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos então o 22º domingo do tempo comum, o último do mês de agosto, e temos diante de nós esta liturgia de uma profundidade imensa. Esta liturgia nos conduz, nos leva a entender o porquê da existência dos mandamentos divinos. Se nós olharmos para o início de tudo, aonde está o livro do Gênesis, primeiro da Bíblia, que quer dizer, em um princípio, Deus criou o céu e a terra, e todas as coisas. E a cada criação
nós ouvimos no final de cada dia, e Deus viu que era bom. Resumindo, tudo que Deus cria é bom. Tudo que Ele criou é bom. Tudo que Ele fez é bom. E Ele continua fazendo coisas boas, né? Também quando Deus deu a Moisés, no alto da montanha, a sua lei, em 2 tábuas de pedra, e diz que foi Deus que escreveu com o próprio dedo aquelas leis, aquelas pedras. Então, a lei que ele escreveu e entregou para Moisés é algo bom. Então a lei não é ruim. A lei é boa. Porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus cria é bom. Sendo assim, o que acontece? Se Deus cria coisas boas, porque Ele é bom, será que Ele quer o mal das pessoas? Então Deus quer sempre o bem das pessoas. E Ele as ama, Ele os ama, Ele ama cada um de vocês aqui. Por isso Ele lhes dá uma lei para ser cumprida. Porque Ele ama. O amor de Deus é imenso, é intenso, é grande. E esse amor, então, deve também atingir o mais profundo de nós. O mais profundo do nosso coração, da nossa alma. O amor de Deus deve atingir no âmago, ao passo de nos transformar, nos converter, mudar pensamentos, sentimentos, mudar por dentro. É justamente isso, é no interior que é necessário a mudança. Os fariseus e também os homens da lei, eles apresentaram a Jesus não aquilo que faz parte do projeto de Deus, mas apresentaram excessos criados por eles mesmos. E Jesus, ele vê coisas boas e coisas ruins naquilo que os homens criaram. Dado e fato que só Deus é perfeito. Então veja só. Esses homens queriam cercar a lei. Tipo, a lei tem um valor imenso. A lei nos salva. Então vamos cercar a lei. Vamos protegê-la. E de que forma nós vamos protegê-la? Então, deixamos a lei no centro, no cerne, e criamos outras leis que antecedem o centro, para que o centro não seja ferido. Então cria-se outras tantas leis, chegando ao número de 613 leis para serem vividas. Com isto, as pessoas que são obrigadas a viver essas 613 leis, elas já não veem mais Deus como um Deus amoroso, nem salvador, não veem mais Deus como um Deus cheio de amor, mas o veem como um peso, como um fardo, porque está difícil de carregar o peso das leis. Exemplo, os judeus tinham uma lei da qual as pessoas eram castigadas por atos cometidos, que deveria ser chicoteado 40 vezes. 40 vezes.
Vocês que já viram os filmes da Paixão de Cristo, né, vocês lembram disto. Jesus foi chicoteado, né, todas estas vezes. Então, 40, ou seja, na realidade eram 39. Mas como eles não queriam errar e queriam fazer cumprir a lei de forma extrema, então eles davam 40 chicotadas menos uma, para chegar às 39. Então tudo isso era vivido por esse povo até a chegada de Jesus. Então, para eles, cumprir essas leis era manter-se na graça de Deus. Vejam, meus irmãos, que primeiro, era impossível o povo cumprir essas leis. Segundo, nem mesmo eles cumpriam. Porque Jesus vai falar: vós colocais fardos pesados nos ombros das pessoas, que vós mesmos não podeis carregar. Outra coisa, eles começaram a se achar mais importantes que os outros, como se eles fossem os santos caminhando na terra, os puros. Então a soberba, a autossuficiência, a vaidade entrou nos seus corações, porque eles achavam que eles estavam ou eram melhores do que os outros. Então aquilo que era para melhorar a pessoa acabava piorando a pessoa. Tratavam os outros com desamor e com orgulho, e a Deus se dirigiam como os melhores. Lembram da oração do publicano e do fariseu no templo? O publicano dizia: Senhor, tem de piedade de mim, que eu sou miserável, pecador, fraco, não sei o que fazer. Tá? E o fariseu dizia: te louvo, Pai do céu, porque eu sou isto, eu sou aquilo outro, porque eu cumpro a lei, eu cumpro os mandamentos, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou o melhor. Então começaram a se colocar numa posição, né, onde Deus não conseguia entrar, se blindaram. Vejam vocês quantos problemas, quantas coisas, né, fizeram com aquilo que era para melhorá-los. Então, o que era para melhorar, os piorou. Outro dia eu fiz uma leitura, na realidade, do cardeal Raniero Cantalamessa, onde ele mostrou a realidade de 3 parábolas do Evangelho de São Lucas, capítulo 15. A parábola do filho pródigo e da ovelha perdida, e a parábola da moeda perdida. Veja que interessante. Ele diz assim: as 2 parábolas, tanto da ovelha quanto a do filho pródigo, são pessoas que saem e se perdem quando saem. A ovelha se perdeu quando saiu. E
O filho pródigo, da mesma forma, ele se perdeu quando ele saiu. Mas a ovelha se perdeu dentro de casa. Então veja só, há pessoas que se perdem lá fora, né? Em tudo aquilo que foi dito aqui no Evangelho, na primeira leitura, na segunda. Se perde lá fora. Mas tem pessoas que se perdem aqui dentro. E assim foi com os fariseus, com os homens da lei. Eles se perderam dentro da própria doutrina, dentro do próprio ensino, dentro da própria vivência. Eles se perderam dentro. Meus caríssimos irmãos, é esse cuidado que nós devemos ter em relação àquilo que é de Deus, a palavra de Deus. Então, quando começam a questionar Jesus e dizer assim: teus discípulos não lavam as mãos para comer, eles não cumprem a lei, os preceitos. Então estavam preocupados com coisas externas, exteriores. Mas o que era necessário mudar, eles não estavam interessados. Porque a lei precisa nos levar mais para Deus, ser mais humildes e amar mais o próximo. Para isso que serve a lei. A lei sem esse gesto, ela não faz sentido. Quando você executa uma lei, você não quer corrigir, né? Ultimamente a lei, ela é para odiar, para pisar, para destruir, colocar o sentimento ali, aquele que eu não pude exercer com a mão, com o braço, com o corpo, vou exercer na caneta. Mas a lei, ela precisa corrigir, precisa curar, precisa libertar, precisa aproximar, precisa transformar. É justamente isso que Jesus vai falar para eles. Jesus diz: não é o que está fora e que entra para dentro que é impuro, mas é o que sai de dentro do homem que é impuro. E aí ele dá esses nomes feios aqui que a gente tem até vergonha de falar, não é? Mas que também faz parte da minha vida, né? Olha aqui: más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições, maldades, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo, e assim vai, uma lista enorme. Então é tudo isso que a palavra de Deus, a lei de Deus quer curar dentro de nós. Por isso que, meus irmãos, a nossa vivência cristã é para cada dia nos aproximar dele, nos conduzir para ele. Nosso objetivo é chegar ao amor de Deus, que nós amemos a ele, de tal forma que quando eu olhar para o domingo e eu não diga assim: eu tenho que ir na missa porque se eu não for é pecado. Mas que eu olhe para o domingo e diga: eu vou à missa porque eu vou me encontrar com o meu amado. Ontem eu vi a frase de Scott Hahn, que foi um ex-pastor evangélico. E Scott Hahn, ele mudou. Um homem sábio, inteligente, conhecedor. Ele mudou então a sua vida, ou seja, mudou a sua religião, né? Quando ele começou a estudar o livro do Apocalipse, e dentro do Apocalipse ele entendeu a missa. Ele disse: mas isso aqui é o que os católicos fazem? Então Scott Hahn diz assim:
que quando a gente vai à missa, a gente vai para o céu. Isso, gente, é entender o que Deus é para nós e o que nós somos para Deus. Aqui tem, por exemplo, adultérios. Eu tenho uma esposa, eu tenho um esposo, e eu não vou cometer adultério porque é pecado, e é pecado grave. Só isso não basta. Eu não vou cometer adultério porque eu preciso continuar amando a minha esposa, o meu esposo, eu preciso continuar amando a Deus. Por amor a Deus e a minha esposa, o meu esposo, eu não cometo adultério. Aí eu saio da lei para a vivência, para a realidade. A lei, na realidade, ela é um alerta para dizer assim: olha, continue levando a sua vida reta. Mas não só por levar a vida reta, para que você alcance coisas maiores, melhores. E assim entra o papel do catequista na nossa vida, né? O catequista é esse chamado, primeiro, a transformar-se, a ter intimidade com Deus, a encontrar-se com Deus, a entender, né? Entender o seu papel, o seu chamado. O catequista é este, que a partir daquilo que recebe, transmite. Eu transmito o que eu recebi. Eu transmito aquilo que na minha oração Deus me falou. Eu transmito a minha experiência de Deus. Eu transmito através das palavras, através do ensino, através do estudo, através da ciência teológica. Eu transmito a minha experiência de Deus. Eu pego tudo isso daqui, a Bíblia, o catecismo e tantas outras coisas, e levo para a capela. Levo para a adoração. Levo para a oração. E levando tudo isso para a oração, então, depois dessa experiência com Deus, eu transmito o que Deus me falou, o que Ele me disse. Eu transmito aquela palavra, eu transmito aquela doutrina. Então esse é o catequista. O catequista é aquele que vem para também ser a mão de Deus para penetrar no nosso interior, né? Para de lá arrancar estas coisas que tantas vezes querem sair para fora, coisas ruins. Então a mão de Deus, que Deus usa, a mão do catequista, para entrar no interior, para ali sarar as feridas, curar. E ao passo que vai curando, vai recebendo esse bálsamo do amor e vai recebendo também o Espírito Santo, então estas coisas vão sumindo de dentro da pessoa e de dentro dela passam a sair coisas boas. É uma transformação. É Deus continuando a sua obra de criação em nós, porque nós somos barro. Vocês sabem que é possível trabalhar o barro. E Deus vai trabalhando o barro interior que existe dentro de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos catequistas, é uma alegria celebrar esse dia, onde temos como centro a palavra de Deus, que nos leva para a Eucaristia. Celebrar a vida de vocês, a família de vocês. Celebrar também todos os catequistas espalhados pelo mundo todo, que não são vistos. Celebrar aquele catequista que se esconde dentro da sua casa, com seus filhos, com a sua família. Celebrar os padres que são catequistas, os bispos, o Papa. Celebrar a igreja, que transmite a fé a todos nós. Que o catequista se sinta valorizado, amado, querido, mesmo que haja ventos contrários, mesmo que você ouça coisas que você não gostaria de ouvir.
Jesus disse, né? Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz cada dia, vem e segue. É isto. Nós não podemos exigir de Jesus aquilo que Ele não prometeu para nós. Mas Ele foi bem claro, Ele disse que no mundo haveríamos de ter tribulações. Mas não vos preocupeis, porque eu venci o mundo, diz Ele. E Ele diz também, né? Vós quereis me seguir, renuncie a tudo, tome a sua cruz, né? Ou seja, renuncie os elogios, renuncie as vaidades, renuncie os aplausos, renuncie. Receba as chibatadas, tome a sua cruz, vem e segue. Aí vai valer a pena, tá bom? Que Deus os abençoe, muito obrigado e obrigado por fazerem parte desta paróquia, aonde nós estamos e aonde nós queremos também cumprir nosso papel missionário. Vamos ficar de pé? E professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida